Pessoal, vamos sentir este momento, o aqui e agora, respirando profundamente, relaxando o corpo na cadeira, fechando os olhos, puxando o ar suavemente, sentindo o ar entrando, percorrendo e saindo. Agora, mais tranquilos, com o nosso coração mais tranquila, nossa mente desacelerada. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer este momento maravilhoso deste encontro, da busca da nossa elevação espiritual, do nosso progresso, com tanto aprendizado, tantas coisas maravilhosas têm sido passado para todos nós. Então, que possamos absorver o melhor disso tudo neste momento, nos abrindo para receber as mensagens que vêm do alto, através dos livros, dos comentários, e assim com o nosso pensamento elevado, conectados com a egrégora da Casa Lucas, com a tia Ziza, vamos rezar a oração de Maria, pedindo para que sejamos todos envolvidos no seu manto sagrado e que ela nos abençoe na noite de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós, rogai por nós, vossos filhos, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Com o nosso coração cheio de alegria e gratidão, nos conectamos também com a equipe encarregada do nosso estudo, nossos guias e protetores. Que assim seja. Que assim seja. Vamos lá, pessoal, então, seguindo nos estudos do livro Os Mensageiros, capítulo 41, Entre Árvores. Decorridos alguns minutos, atingíamos pequena propriedade rural, povoada de arvoredo acolhedor. Laranjeiras em flor perdiam-se de vista. Bananeiras estendiam-se em leque, enquanto o goiabal, de longe, semelhava-se a manchas fortes de verdura. A relva macia convidava ao descanso, e o vento calmo passava de leve, sussurrando alguma coisa através da folhagem. Aniceto respirou a longos haustos e falou. Os desencarnados, embora não se fatiguem como as criaturas terrestres, não prescindem da pausa de repouso. Em geral, nossas operações à noite são ativas e laboriosas. Apenas 1/3 dos companheiros espirituais em serviço na crosta conserva-se em atividade diurna. E notando-nos a curiosidade justa, sentenciou. Aliás, isto é razoável. O dia terrestre pertence, com mais propriedade, ao serviço do espírito encarnado. O homem deve aprender a agir, testemunhando compreensão das leis divinas. Pelo menos durante certo número de horas, deve estar mais só com as experiências que lhe dizem respeito. Nosso instrutor amigo sorriu e observou. O dia e a noite constituem para o homem uma folha do livro da vida. A maior parte das vezes, a criatura escreve sozinha a página diária, com a tinta dos sentimentos que lhe são próprios, nas palavras, nos pensamentos,
nas intenções e nos atos. E no verso, isto é, na reflexão noturna, ajudamos-la a retificar as lições e acertar as experiências quando o Senhor nos permite. Calando-se o nosso orientador, tivemos a atenção exclusivamente voltada para a beleza circundante. Aquele campo amigo e hospitaleiro caracterizava-se por ambiente muito diverso. Não mais as emanações pesadas da cidade grande, mas o vento leve, embalsamado de suavíssimos perfumes. Refletia eu na bondade do Senhor, que nos oferecia recursos novos, quando Aniceto voltou a dizer: a natureza nunca é a mesma em toda parte. Não há duas porções de terra com climas absolutamente iguais. Cada colina, cada vale possui expressões climatéricas diferentes. É forçoso reconhecer, porém, que o campo, em qualquer condição, no círculo dos encarnados, é o reservatório mais abundante e vigoroso de princípios vitais. Em geral, todos nós, os cooperadores espirituais, estimamos o ar da manhã, quando a atmosfera permanece igualmente em repouso, isenta dos glóbulos de poeira convertidos em microscópicos balões de bacilos e de outras expressões inferiores. Entretanto, os trabalhos de hoje não nos permitiram o descanso mais cedo. Apoiamo-nos no veludoso relvado e, percebendo-nos a sede de saber, Aniceto prosseguiu. Assim me explico porque na floresta temos uma densidade forte, pela pobreza das emanações, em vista da impermeabilidade ao vento. Aí, o ar costuma converter-se em elemento asfixiante, pelo excesso de emissões dos reinos inferiores da natureza. Na cidade, a atmosfera é compacta e o ar também sufoca, pela densidade mental das mais baixas aglomerações humanas. No campo, desse modo, temos o centro ideal. Indicando o prazeroso, as frondes balouçantes, acentuou: reina aqui a paz relativa e equilibrada da natureza terrestre. Nem a selvageria da mata virgem, nem a sufocação dos fluidos humanos. O campo é nosso generoso caminho central, a harmonia possível, o repouso desejado. Embalados ao pio de algumas juritis solitárias, repousamos algumas horas, magnificamente asilados no templo da natureza. Com as primeiras tonalidades do crepúsculo, Aniceto nos convidou a passeio rápido pelas imediações. Reconhecia que estávamos muito mais bem dispostos. Somente depois de nos locomovermos por alguns minutos, observei que nas vizinhanças havia grande quantidade de trabalhadores espirituais. Em face das minhas interrogações, nosso mentor explicou bondosamente: o campo é também vasta oficina para os serviços de nossa colaboração ativa. E apontando os servidores que iam e vinham, considerou: o reino vegetal possui cooperadores numerosos. Vocês possivelmente ignoram que muitos irmãos se preparam para o mérito de nova encarnação no mundo, prestando serviço aos reinos inferiores. O trabalho com o Senhor é uma escola viva, em toda a parte. Nesse momento, nossa atenção foi atraída por significativo movimento na estrada próxima. Dirigimos-nos para lá, seguindo os passos de Aniceto, que parecia adivinhar o acontecimento. Observei então um quadro interessante. Um homem jazia por terra, numa poça de sangue,
ao lado de pequeno veículo sustentado por um muar impaciente, dando mostras de grande inquietação. 2 companheiros encarnados prestavam socorro ao ferido apressadamente. É preciso conduzi-lo à fazenda sem perda de tempo, dizia um deles aflito. Temo haja fraturado o crânio. O número de desencarnados que auxiliava o pequeno grupo, todavia, era muito grande. Um amigo espiritual que me pareceu chefe naquela aglomeração recebeu Aniceto e a nós com deferência e simpatia, explicou rapidamente a ocorrência. O carroceiro havia recebido a patada de um burro e era necessário socorrer o ferido. Serenada a situação, viu o referido superior e hierárquico chamar um guarda do caminho, interpelando. Glicério, como permitiu semelhante acontecimento? Este trecho da estrada está sob sua responsabilidade direta. O subordinado respeitoso considerou sensatamente. Fiz o possível por salvar este homem, que, aliás, é um pobre pai de família. Meus esforços foram improfícuos pela imprudência dele. Há muito procuro cercá-lo de cuidados sempre que passa por aqui. Entretanto, o infeliz não tem o mínimo respeito pelos dons naturais de Deus. É de uma grosseria inominável para com os animais que o auxiliam a ganhar o pão. Não sabe senão gritar, encolerizar-se, surrar e ferir. Tem a mente fechada às sugestões do agradecimento. Não estima senão a praga e o chicote. Hoje, tanto perturbou o pobre Moar que o ajuda, tanto castigou que pareceu mais animalizado. Quando se tornou quase irracional, pelo excesso de fúria e ingratidão, meu auxílio espiritual se tornou ineficiente. Atormentado pelas descargas de cólera do condutor, o burro humilde o atacou com a pata. Que fazer? Minha obrigação foi cumprida. O superior, que ouvia atenciosamente as alegações, respondeu sem hesitar. Tem razão. E como dirigisse o olhar a Aniceto, desejando aprovação, nosso orientador afirmou: auxiliemos o homem quanto esteja em nossas mãos. Cumpramos nosso dever com bem, mas não desprezemos as lições. Esse trabalhador imprudente foi punido por si mesmo. A cólera é punida por suas consequências. Ao mal, segue-se o mal. Se os seres inferiores, nossos irmãos no grande lar da vida, nos fornecem os valores do serviço, devemos dar-lhes, por nossa vez, os valores da educação. Ora, ninguém pode educar odiando, nem edificar algo de útil com a fúria e a brutalidade. E indicando o grupo que conduzia o ferido a uma casa próxima, concluiu imperturbável. Como homem comum, nosso pobre amigo sofrerá muitos dias, chumbado ao leito, entre as aflições dos familiares, demorar-se-á um tanto a restabelecer o equilíbrio orgânico, mas como espírito eterno, recebeu agora uma lição útil e necessária. Altamente surpreendido, reparei na grande serenidade do nosso orientador e comecei a compreender que ninguém desrespeita a natureza sem o doloroso choque de retorno a todo o tempo. Final de capítulo. Bom, a gente vê nesse capítulo aí, como eu até já tinha referido a semana passada, a questão também do campo, né? Mas antes disso, a colocação que ele faz ali da atuação dos espíritos durante a noite e durante o dia. Né? Durante o dia, cada um de nós, em estado de vigília, encarnado, nós agimos, nós somos muito mais a nossa individualidade do que propriamente receber influência do mundo espiritual. Durante o dia, em estado de vigília, nós exercemos o poder do
livre-arbítrio, o poder da vontade. Durante a noite, nós recebemos influências maiores do plano espiritual, seja o mais ou menos de cima, como o mais ou menos de baixo. Frequentemente, a maioria das impressões durante a noite é de baixo, porque durante o dia a gente exerce o poder da vontade produzindo energias deletérias, né? E aí o nosso espírito vai ter a sensação de ser atraído ao baixo astral. E é por isso que a maioria, durante a noite, não quer dizer que toda noite, nem todos os dias, tem uma tendência a ir lá para baixo. O que pode neutralizar isso? O poder da oração, né? Bons pensamentos, inclusive alimentação e assim sucessivamente. Então, ele fala ali que 1/3, aí os espíritos, 1/3 dos espíritos que trabalham na crosta terrestre, socorristas, orientadores, aqueles que estão auxiliando, 1/3 deles trabalha durante o dia, 2/3 durante a noite. Por que durante a noite? Porque exatamente até os capítulos anteriores, que a gente viu lá, aquela assistência que foi dada para aquela que ia cometer o suicídio, para aquela outra que foi pedida, e assim sucessivamente. Durante a noite que eles precisam desses socorristas, porque quando nós saímos do corpo, nos desdobramos do nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, perispírito, corpo astral, o nome que for dado, sai do corpo e recebe as impressões do plano espiritual. Então, 2/3 trabalham durante a noite, 1/3 só durante o dia. Então, são coisas assim para a gente fazer a relação. Não existe aquela situação, tudo então é mundo espiritual. Não, nós somos espíritos, encarnados nessa dimensão aqui. Agora, o mundo espiritual, ele age por afinidade e resultado do nosso exercício do poder da vontade, que é o livre-arbítrio. Então, essa coisa, não existe assim, tudo os espíritos não me deixam. Não, nós somos a fonte da usina de energia da nossa luz, que é o nosso espírito, a nossa individualidade. A gente tem que exercer comando sobre essa luz, que é pelo exercício do poder da vontade. Aí está no texto também, ele fala do campo, né? Aí eles foram buscar isso aí, na realidade, depois eles foram descansar, que a gente viu a semana passada, as propriedades do campo. O campo é a maior fonte de fluidos de interação com o mundo espiritual superior. Depois do campo vem o mar. Eu estou falando do campo, não é a mata, né? A mata, onde tem sol e brisa, é onde os espíritos têm a maior facilidade de exercer o seu poder. Né? A gente te lembra muito lá do Chico Xavier, que ele utilizava o ar livre, fazer o evangelho dele aos sábados à tarde, a sombra do abacateiro, tem aquela famosa, ficou longos anos lá, mesmo até chuvoso, alguma coisa, e ele fazia ao ar livre com um abacateiro, e ali era era um gramado ali, era um quintal ali, sei lá onde é que era, mas eu sei que era essa a descrição que se dava. Os espíritos preferem o mundo espiritual no outro lado para eles, que é o mundo dos encarnados, nessas regiões de planície, onde haja campo, brisa e sol. E eles estão ali presentes, e é dali que eles tiram os fluidos e interagem com os espíritos elementais para realizar outras tarefas, inclusive de cura, de assistência, assim por diante. Se lembram lá do nosso lar, lembram lá da Narcisa, que pediu, foram dar o auxílio lá, a mulher do André Luiz, que estava com um novo marido que estava doente, lembram lá, naquela história lá? Então, a Narcisa pede para dar assistência a Zélia, que é a mulher do André Luiz, ele estava com uma tuberculose, uma coisa assim, e ela pede para os espíritos elementais, que ali não dá descrição elementais, mas se sabe que são espíritos auxiliares, para buscar no eucalipto lá, macerar umas folhas de eucalipto e manguezar, essas de manga aí, mangueira, e é feita uma maceração, e aí
ela faz espiritualmente o trabalho de assistência já com o auxílio do André Luiz, que estava resignado, vendo o enfermo, substituto dele, novo esposo da mulher, e ele ali que ele se sublima por ele mesmo, no próprio lar, vai dar assistência àquele que ele poderia dizer como um adversário, né? Então, ali se vê no nosso lar a questão dos elementais, os espíritos que buscam na natureza os fluidos necessários para realizar os medicamentos, a cura homeopática e as tinturas, né? Porque o Eurípides Barçanufo fazia muito isso, e aí está aí a origem também dos florais, da homeopatia como um todo, as tinturas, tudo é retirado da natureza. Ô, Francisco. Bom, fala. Francisco, só para não perder esse link, a gente está acompanhando cada vez mais, principalmente como hoje nós tivemos uma vistoria aqui do Ministério dos Orgânicos, né, para certificados. A gente está acompanhando cada vez mais os agricultores trabalhando as energias, não só a homeopatia, mas a intenção da planta, a intenção para semear, a intenção. Então, assim, já é dentro, né? Então, as ervas, os chás, nós fizemos um curso de chás aqui, de temperos, e de outras coisas, que a intenção, as energias que tu coloca dentro da plantação são uma das coisas mais importantes hoje. Então, isso já está numa situação assim que já é fato dentro já é reconhecido dentro da agricultura, né? Pelo menos dessa pequena agricultura que a gente trabalha. E vai ser cada vez mais e mais, tá? E aí a gente vê outras coisas que vão se na sequência. Até a gente vai ver no capítulo seguinte aí a questão do nitrogênio, que a gente vai ver assim como está ligado com outras situações que a gente faz também a relação com o mundo espiritual. Mas ainda nesse capítulo, aquilo que ele fala ali do carroceiro, o carroceiro com aquele burro ali que vejam, olha o que está subliminar ali. Ele chama a atenção do tal de um auxiliar ali, o Glicério, tá? O chefe chama a atenção dele. Como é que fosse deixar acontecer isso? Quer dizer, o homem, o carroceiro, pegava o relho e dava. Isso que faz aí. Muito. Agora, felizmente, até já está se passando, né? Os grandes centros já não tem mais carroças e tal, mas a gente via assim, todo dia trabalhando aquele bicho ali, para dar para burro de carga mesmo, para levar a coisa para lá e para cá, alimentação e sede, nem estavam aí, e era chicote, chicote, chicote. E aí, vejam só, tá? Praticou os maus tratos, exercício do livre-arbítrio dele. E aí, olha a natureza, o universo, como psiquicamente tem um ponto de oposição. A reação do universo em relação a ele. Não é sob o ponto de vista religioso, o pecado mortal, Deus te castigou. É a reflexão que ele, lá naquela cama dele, que vai ficar provavelmente muitas semanas lá quebrado, lá na cama, não desencarnou, pelo que a gente vê no texto, e aí o auxiliar é cobrado pelo chefe da região, que a gente já viu também em capítulos anteriores, que há quarteirões e há espíritos, esses que eu falei, do 1/3 de dia, 2/3 de noite, espíritos protetores por quarteirões. É por isso que jamais nós estamos desamparados. Imagina ter assistência permanente desses amigos espirituais e nós temos uma boa conduta, uma oração e com proteção, pedir proteção. Imagina esses espíritos são os que muitas vezes desviam da nossa frente um assalto, nos desviam, propiciam uma determinada coisa. Eu não vou nem dar, assim, relatar, mas eu tenho vários episódios que eu tenho certeza que foi a mão de um desses que me tirou, que foi um instante de uma coisa ou outra que poderia ter gerado uma tragédia. E a gente passa, olha só, no texto, eles estão presentes e estão ali por prazer e têm responsabilidade de dar o relato aos seus superiores, no caso ali, fala em chefe ou líder do grupo, e a gente vê assim, o quanto que isso gera um efeito a nosso favor quando a gente está em sintonia com eles. E também dali está subliminar aí a questão da natureza. Aquele que se opõe à natureza, o próprio universo nos gera
uma ação proporcional. E se a gente pegar um dos livros lá do Inácio Ferreira, um determinado, lembro lá que um determinado espírito que desmatava a Amazônia, um desmatador lá, político, e tal, e tal, e tal, e ele desencarnou. E ele desencarnou, lógico, acabou lá num determinado órgão, lá, despertou. Quando despertou e foi ter alta, já apresentaram para eles as algemas. Ele foi imediatamente preso no plano espiritual pelos crimes contra a natureza que ele praticou, pelo poder dele corrompendo autoridades, desmatando a Amazônia, e assim sucessivamente. A gente vê assim, fica impune aqui, aí é Deus. Não é Deus, o universo psiquicamente vai nos apontar. Nós vamos ser atraídos a um local espiritual e lá as leis vão ter sequência. Há pessoas, há espíritos que estão aprisionados aqui e seguem aprisionados lá do outro lado, ou vice-versa, né? Porque aí, por uma razão que às vezes não se compreende aqui, por que foi praticada uma injustiça, e às vezes é uma injustiça, mas, sob o ponto de vista da lei de causa e efeito, é um encontro com seus débitos de passado. Isso é só para registrar, vamos tentar avançar para a gente ir mais um capítulo, que tem coisas muito interessantes agora no próximo. Vamos lá, então. Capítulo 42, Evangelho no ambiente rural. Apagados os comentários mais vivos, relativamente ao episódio desagradável, o superior hierárquico daquela grande turma de trabalhadores espirituais indagou do nosso orientador com delicadeza. Nobre Aniceto, valendo-vos da oportunidade, poderias interpretar para nós outros alguma das lições evangélicas ainda hoje? Aniceto aqueceu, pressuroso. Notei que o interesse em torno do assunto era enorme. Com grande surpresa, vi que os servidores da gleba traziam ao estimado mentor um livro que não tive dificuldades em identificar. Era um exemplar do Evangelho, que Aniceto abriu firmemente, como quem sabia onde estava a lição do momento. Fixando a página escolhida, começou a meditar, enquanto sublimada luz lhe aureolava a fronte. Houve profundo silêncio. Todos os colaboradores demonstravam grande interesse pela palavra que se fazia. Tudo era de aspecto imponente e calmo na natureza. Um rebanho bovino acercara-se de nós, atraído por forças magnéticas que não consegui compreender. Alguns moares humildes chegaram igualmente de longe, e as aves tranquilizaram-se nas frondes fartas, sem um pio. A única voz que toava, leve e branda, era a do vento, sussurrando harmonia e frescura. A paisagem não podia ser mais bela, vestida em ouro líquido do poente. Excetuada a rusticidade natural do quadro vivo, o ambiente sugeria recordações fiéis dos verdes salões de nosso lar. Aniceto, mergulhando o olhar no sagrado livro, leu em voz alta os versículos 19, 20 e 21 do capítulo 8 da Epístola aos Romanos. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Em seguida, refletiu alguns instantes e comentou com evidente inspiração. Irmãos, recebamos a bênção do campo, louvando o amor e a sabedoria de nosso Pai. Exaltemos o soberano Espírito de vida que sopra em nós a força eterna da incessante renovação. Ponderemos a palavra do apóstolo da gentilidade para extrair-lhe o conteúdo divino.
Há milênios, a natureza espera a compreensão dos homens. Não se tem alimentado tão somente de esperança, mas vive em ardente expectação, aguardando o entendimento e o auxílio dos espíritos encarnados na Terra, mais propriamente considerados filhos de Deus. Entretanto, as forças naturais continuam sofrendo a opressão de todas as vaidades humanas. Isto, porém, ocorre, meus amigos, porque também o Senhor tem esperança na libertação dos seres escravizados na crosta, para que se verifique igualmente a liberdade na glória do homem. Conheço-vos de perto os sacrifícios, abnegados trabalhadores espirituais do solo terrestre. Muitos de vós aqui permaneceis como em múltiplas regiões do planeta, ajudando a companheiros encarnados, acorrentados às ilusões da ganância de ordem material. Quantas vezes vosso auxílio é convertido em baixas explorações no campo dos negócios terrestres? A maioria dos cultivadores da terra tudo exige, sem nada oferecer. Enquanto zelais cuidadosamente pela manutenção das bases da vida, tendes visto a civilização funcionando qual vigorosa máquina de triturar, convertendo-se os homens, nossos irmãos, em pequenos moleques de pão, carne e vinho, absolutamente mergulhados na viciação dos sentimentos e nos excessos da alimentação, despreocupados do imenso débito para com a natureza amorável e generosa. Eles oprimem as criaturas inferiores, ferem as forças benfeitores da vida, são ingratos para com as fontes do bem, atendem às indústrias ruralistas mais pela vaidade e ambição de ganhar, que lhes são próprias, do que pelo espírito de amor e utilidade. Mas também não passam de infelizes servos das paixões desvairadas. Traçam programas de riqueza mentirosa que lhes constituem a ruína. Escrevem tratados de política econômica que redundam em guerra destruidora. Desenvolvem o comércio do ganho indébito, colhendo as complicações internacionais que dão curso à miséria. Dominam os mais fracos e os exploram, acordando, porém, mais tarde entre os monstros do ódio. É para eles, nossos semelhantes encarnados na crosta, que devemos voltar igualmente os olhos com espírito de tolerância e fraternidade. Ajudemo-nos ainda agora e sempre. Não esqueçamos de que o Senhor está esperando pelo futuro deles. Escutemos os gemidos da criação, pedindo a luz do raciocínio humano, mas não olvidemos também a lágrima desses escravos da corrupção, em cujas fileiras permanecíamos até ontem, auxiliando-nos a despertar a consciência divina para a vida eterna. Ainda que rodeie o campo de vaidades e insolências, auxiliemos ainda. O Senhor reserva acréscimos sublimes de valores evolutivos aos seres sacrificados. Não olvidará ele a árvore útil, o animal exterminado, o ser humilde que se consumiu em benefício de outro ser. Cooperemos por nossa vez no despertar dos homens, nossos irmãos, relativamente ao nosso débito para com a natureza maternal. Sempre, ao voltarmos à crosta, envolvendo-nos em fluidos do círculo carnal, levamos muito longe a aquisição de nitrogênio. Convertemos em tragédia mundial o que poderia constituir a procura serena e edificante. Como sabemos, organismo algum poderá viver na Terra sem essa substância.
e, embora se locomova no oceano de nitrogênio, respirando na média de 1.000 litros por dia, não pode o homem, como nenhum ser vivo do planeta, apropriar-se do nitrogênio do ar. Por enquanto, não permite o Senhor a criação de células nos organismos viventes do nosso mundo que procedam à absorção espontânea desse elemento, de importância primordial na manutenção da vida, como acontece ao oxigênio comum. Somente as plantas, infatigáveis operárias do orbe, conseguem retirá-la do solo, fixando para o entretenimento da vida noutros seres. Cada grão de trigo é uma bênção nitrogenada para sustento das criaturas. Cada fruto da terra é uma bolsa de açúcar e albumina, repleta do nitrogênio indispensável ao equilíbrio orgânico dos seres vivos. Todas as indústrias agropecuárias não representam, na essência, senão a procura organizada e metódica do precioso elemento da vida. Se o homem conseguisse fixar 10 gramas aproximadamente dos 1.000 litros de nitrogênio que respira diariamente, a crosta estaria transformada no paraíso verdadeiramente espiritual. Mas, se muito nos dá o Senhor, é razoável que exija a colaboração do nosso esforço na construção da nossa própria felicidade. Mesmo em nosso lar, ainda estamos distantes da grande conquista do alimento espontâneo pelas forças atmosféricas em caráter absoluto. E o homem, meus amigos, transforma a procura de nitrogênio em movimento de paixões desvairadas, ferindo e sendo ferido, ofendendo e sendo ofendido, escravizando e tornando-se cativo, segregado em densas trevas. Ajudemo-lo a compreender, para que se organize uma era nova. Auxiliemo-lo a amar a terra antes de explorá-la no sentido inferior, a valer-se da cooperação dos animais sem os recursos do extermínio. Nessa época, o matadouro será convertido em local de cooperação, onde o homem atenderá aos seres inferiores e onde estes atenderão às necessidades do homem. E as árvores úteis viverão em meio do respeito que lhes é devido. Nesse tempo sublime, a indústria glorificará o bem e, sentindo-nos o entendimento, a boa vontade e a veneração às leis divinas, permitir-nos-á o Senhor, pelo menos em parte, a solução do problema técnico de fixação do nitrogênio da atmosfera. Ensinemos aos nossos irmãos que a vida não é um roubo incessante, em que a planta lesa o solo, o animal extermina a planta e o homem assassina o animal. Mas um movimento de permuta divina, de cooperação generosa, que nunca perturbaremos sem grave dano à própria condição de criaturas responsáveis e evolutivas. Não condenemos, auxiliemos sempre. A Assembleia, tanto quanto nós, estava sob forte impressão. Aniceto calou-se, contemplou com simpatia os animais e as aves próximas, como se estivesse a endereçar-lhes profundos pensamentos de amor. E, a seguir, fechou. Flavinha, tu tá no mudo. Oi? Tu tá no mudo. Se tu puder ler Ah, a partir do a Assembleia, tanto quanto nós. Ah, tá. É que teve uma ligação aqui, o Kiko disse, eu não vi. Vamos lá. Tá, obrigada. A Assembleia, tanto quanto nós,
estava sob forte impressão. Aniceto calou-se, contemplou com simpatia os animais e as aves próximas, como se estivesse a endereçar-lhes profundos pensamentos de amor, e, a seguir, fechou o livro sagrado com estas palavras. Observamos com o Evangelho que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus encarnados. Concordamos que as criaturas inferiores têm suportado o peso de iniquidades imensas. Continuemos em auxílio delas, mas não nos percamos em vãs contendas. Os homens esperam também a nossa manifestação espiritual. Desse modo, ajudemos a todos no capítulo do grande entendimento. Final do capítulo 42. Bom, então a gente vê que começa esse capítulo aí com a realização de um evangelho no campo, né? Um evangelho no lar nosso, um evangelho no campo, entre os espíritos, ali, certo? Fazendo uma leitura do trecho do evangelho do Kardec, e os animais acabam interagindo com essa energia. A gente vê o quanto que há essa interação do mundo dos encarnados e o mundo espiritual. E a citação que vai gerar também a reflexão do texto nos prova assim, da mais consistência da abrangência da doutrina espírita de ser ciência, religião e filosofia, com a questão dessa do nitrogênio. A relação que ele faz com a alimentação nossa equivocada, o avanço tecnológico da indústria da alimentação voltada muitas vezes só para o capital e para satisfazer as nossas paixões inferiores do nosso estômago, né, intestino, que são nós somos impulsionados a buscar mais forças com uma alimentação desequilibrada. E, felizmente, aí, quando tivesse esse texto, eu me lembro disso aí, que isso aí saiu em 44, eu já li em outros locais que, dentre as obras do André Luiz, vários pontos a ciência não tinha conhecimento naquela época. E isso aí é uma delas, do nitrogênio. Em 1944, a civilização humana não conhecia esse componente do nitrogênio com o grau de importância dele. O nitrogênio ele está na nossa atmosfera, em 78% da nossa atmosfera é constituída por nitrogênio. Depois vem o oxigênio e o hidrogênio, né? E mais outras pequenas partículas. Agora, o nitrogênio, é o sétimo, ele tem um número atômico sétimo da tabela periódica de Mendeleev lá, e é o número atômico 7 e é o sétimo elemento mais abundante na natureza. E olha só a importância, isso se traz para nós e é a nossa reflexão na doutrina e no mundo espiritual. O nitrogênio, ele não é absorvido diretamente pelos seres vivos, ele diz ali, à exceção das bactérias. E as bactérias estão presentes no solo, na composição com adubos, e são absorvidos pelos vegetais, pelas plantas, e os animais absorvem esses vegetais, os herbívoros, e o ser humano, só consegue extrair o nitrogênio, que é vital para a sua manutenção, da sua saúde, através dos vegetais ou da carne animal que se alimentou do vegetal. Então, por que às vezes a proteína animal, que nós somos dependentes, alguns tentam se despir e tem que reequilibrar outras situações, os vegetarianos, né, ou até os veganos que nadam, nós temos que buscar o nitrogênio de alguma forma. A proteína animal também tem nitrogênio, porque foi absorvido pelo vegetal que foi consumido pelo boi, pela vaca, sei lá, e aí chega no homem na alimentação. E os vegetais orgânicos são ricos em nitrogênio, porque o adubo ele é rico em bactérias. Por isso que se coloca também, quanto mais o solo seja cultivado com esses insumos que colocam aí
de adubos, né, fertilizantes e assim por diante, já tem uma faixa que é feita de forma química, industrializada, mas é para induzir, para despertar a bactéria, que a bactéria vai transmitir e vai dar mais vitalidade ao vegetal e às plantas. A coisa assim, a gente olha assim, isso é o que acontece. Aí olha a reflexão que faz o Aniceto. Esses desequilíbrios da nossa alimentação, inclusive esses apelos da indústria da alimentação como um todo, eles não conseguem perceber esse processo evolutivo em que hoje nós não absorvemos, o ser vivo não absorve o nitrogênio, mas chegará o momento em que as nossas células e os nossos genes vão poder absorver o nitrogênio e nós vamos nos despir desta alimentação mais grosseira. No mundo espiritual, nas colônias espirituais, inclusive no nosso lar, ainda os espíritos que estão lá não têm ainda essa faculdade plena de absorção do nitrogênio. E por isso que há uma alimentação mais sutil. Eles já estão mais avançados. Em 1943, como saiu o nosso lar, hoje, provavelmente, já esteja bem mais avançado isso lá. Tanto é que lá no nosso lar, a gente vê lá aquela rebelião que deu no século XVIII, XIX, lá, que comiam a alimentação de carne e foi proibida a carne. Então, daquela época para a época que foi escrita a obra Nosso Lar, já avançou. E hoje, então, praticamente mais de 80 anos depois, avançou mais ainda. E para nós, tem a resposta do que por que lá adiante, quando o nosso planeta for um planeta de regeneração, muito provável nós teremos já um gene com um comando de absorção direto do nitrogênio. E vai ser este momento em que o nosso... Olha que ele diz assim, se dos 1.000 litros que são absorvidos de nitrogênio a cada dia, ficássemos com 10 litros, 10 quilos, ele coloca ali 10 litros de nitrogênio, o mundo seria de transformação e regeneração completa. E aí a gente vê que a nossa evolução espiritual, ela vai ser lenta e gradualmente, paulatinamente, vamos receber esse comando genético e que o nosso intestino será menor, provavelmente não teremos 2 intestinos, será bem menor, o estômago menor, assim como há outros órgãos de atrofia, e inclusive com a arcada dentária menor. Por quê? Porque nós não teremos mais a necessidade, o ser humano que vai estar na Terra regenerado, vai se alimentar de uma forma muito mais sutil e não dessa forma desenfreada que a gente faz hoje, 3, 4 alimentações pesadas, e aí a nossa cabeça, o nosso cérebro se acostumou, né? Se habituou a essa forma nociva contra a nossa saúde e contra o planeta. Então, conectando isso com o capítulo anterior, assim, esse nosso desregramento em relação à natureza como um todo, ele é punível. Nós vamos sentir isso na nossa consciência mais adiante. Quem sabe lá do outro lado, ou mais ainda depois, um dia nós vamos ver o quanto que a gente fez de mal para o nosso planeta, né? Essas coisas que a gente está vendo de desequilíbrios, isso e aquilo, tirando os excessos, e alguns que gostam de usar isso aí sob o ponto de vista político para querer sempre ser uma bandeira contra a outra, eu A contra o B, eu digo assim, de preservação. E essa noção que ele dá, o Aniceto, assim, do nitrogênio, eu nunca vi em lugar nenhum. Nunca vi. E sei que a ciência, ela estuda isso aí sobre o outro prisma. E ele foi o primeiro, essa obra, a primeira a identificar essa forma em que a captação do nitrogênio não se dá de uma forma direta, e sim através das bactérias. Isso a ciência foi lá na década de 50 que começaram a desenvolver esses estudos, e hoje tem se aprimorado, inclusive, com a fabricação, quer dizer, a industrialização dos fertilizantes, que já vem, muitas vezes, induzindo ali o nitrogênio para fazer com que as culturas sejam mais avançadas. Aí também, aí a ciência, e isso é válido, porque muitas das coisas que se consegue hoje
para a produção em série de uma forma até mais, que não seja com componentes químicos só, né? Mas é muito válido e aí cabe também a um processo de lento e gradual de aperfeiçoamento. Eu acho assim que é primeiro saber também que o plano espiritual, como eu já disse, não tem essa absorção lá onde está o Inácio Ferreira, eles não têm essa capacidade de absorção toda do nitrogênio. Agora, a gente vê lá, quem acompanha as obras, o Odilon se alimenta de uma forma muito mais sutil. Provavelmente, o Odilon já tenha uma determinada faculdade dessa, conseguiu se despir dessas coisas muito mais, a alimentação mais material, e consegue absorver o nitrogênio mais do que outros. Não são os locais que são propícios, mas sim os locais são constituídos pelos seus frequentadores. Nós não temos vários odilons lá onde está o Inácio Ferreira, mas os espíritos que já estão frequentando uma área mais sutil, eles têm uma tendência a se alimentar sutilmente. E aí vem mais lá adiante, por isso que algumas pessoas têm a capacidade, mesmo encarnadas, de absorver o prana, né, o fluido vital, o etéreo, o duplo etéreo do mundo material nosso, e essas pessoas, através do Sol, também conseguem, com as energias do campo, dos mares e consegue ter uma relação de sintonia com a natureza que consegue alimentar o seu corpo físico. E não se alimentam de uma forma tão grosseira e consegue ficar mais tempo sem alimentação bruta ou, muitas vezes, até só com líquidos. Muito interessante isso, e isso é o caminho do futuro. Agora, e a gente entende também o porquê que alguns que têm a faculdade de ser vegetariano com mais facilidade, outros não. É um processo que está no nosso gene. O nosso gene, se ele é muito ainda dependente da proteína animal, é terrível passar a ser um sofrimento, mas o propósito é muito válido e é esse que nós chegaremos lá. Um dia nós vamos nos envergonhar como espíritos, né? Envergonhar que a gente assistiu e viu e comeu carne animal, sabendo que um animal era sacrificado para a gente se alimentar. Mas é um processo evolutivo. Cabe a reflexão, todos nós temos que refletir sobre esses livros. Eu estou até muito curioso para ver como é que vai ser abordado tudo isso no filme que vem aí, né? E acho muito, muito interessante. Cada capítulo desses nos leva a reflexões e percepção da vida. Essa do nitrogênio, eu acho que é, assim, fabulosa. Essa vai ficar marcado para nós, porque a gente sabe a importância do nitrogênio. Então, a gente foi criado a achar assim, o oxigênio que eu respiro. O nitrogênio também está presente, mas a gente não absorve. A gente não consegue assimilar. Aí as nossas queridas bactérias são extremamente importantes. Se não houvesse as bactérias, nós não estaríamos aqui. E aí a gente pode ver o quê? Aquela evolução do mineral ao vegetal, do vegetal para o animal, ao ser humano e o angelical, né? Então, os processos nosso evolutivo, todos em um, quer dizer, onde tem um, tem o outro que vai se interagindo com o outro e vai se sublimar no mundo angelical, compartilhando do pensamento divino. Eu acho que é isso, né? Deu tempo aí. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Oi, Francisco. Nós vivemos aqui na busca do nitrogênio. Nós só sobrevivemos aqui na caça do nitrogênio. Nós plantamos culturas que absorvem muito nitrogênio, viram matéria orgânica para servir de alimentação para as outras culturas, para absorção. Existem plantas que têm absorção de nitrogênio muito maior. Então, nós trabalhamos 95% de todo o tempo na busca do nitrogênio para a alimentação dos 5% que a gente planta. Então, assim, toda a mão de obra que a agricultura, né, que a agricultura orgânica, por exemplo, 95% dela é na busca do nitrogênio para dar alimentação. Nitrogênio, matéria orgânica, né, que vira, a matéria orgânica vira nitrogênio. Isso. E 5% é plantação.
e o resto é na busca disso que tu estava falando. Os cursos mais recentes também que estão saindo, Francisco, eles falam muito também na coisa de tu incentivar a produção de micro-organismos do solo. Agora eu só trato assim, não, o solo é um organismo vivo. Cuida primeiro do solo, que é um organismo vivo, estimula a produção desses micro-organismos, das bactérias que tu falou, que elas que vão possibilitar essa ciclagem de nutrientes para levar para as plantas e daí para levar para a gente. E agora, o que vocês acham daquela coisa da 540 livros de espírito, da natureza, tudo evolui, do átomo ao arcanjo, que já foi átomo. E tudo se encadeia. Não está se encadeando até o nosso estudo com a prática de vocês no dia a dia. Esse momento não foi... Eu até quando estava lendo esse capítulo hoje, eu me lembrei de vocês, assim, pô, mas era encaixado exatamente para a atividade de vocês. E é o que está aí do futuro, a gente vai... Agora já está aí... tem lá, já vai comprar no supermercado, tem a parte orgânica e aquela parte lá industrializada. Isso já está, essa cultura, e está avançando mais e mais. E aí, o mais interessante disso, o que mais a gente, às vezes, se acostumou desde criança, a bactéria, está cheio de bactéria. Não, as nossas amigas bactérias é que nos trazem essa concepção de vida plena. E é o que vai lá no futuro, nós vamos ser uma bactéria, ter no nosso gene um poder da bactéria para absorver direto esse nitrogênio sem precisar dela. Mas aí isso vai ser o quê? Num outro mundo. Não significa encarnado ou desencarnado, vai ser numa outra concepção em que as bactérias que hoje estão nos auxiliando aqui, elas já vão ter evoluído e se agrupado de tal forma para atuar no mundo material, se individualizando lá adiante. Imagina só que coisa bonita isso tudo. Ô, Francisco, quero fazer um comentário dessa questão científica que foi lá em 1943, né, o livro, ou 44, né? 44. 44. Eu vi um programa no YouTube que fala que os cientistas pegaram o livro, os 2 livros ou 3 livros do André Luiz, e foram ver quando ele tinha falado dessa matéria específica. Está no YouTube, para quem quiser ver. Foram 12 anos depois, né, do livro, que é em torno de 1956 ou 57, não me lembro direito, tá? Que eles descobriram essa questão do nitrogênio. Aí os cientistas foram averiguar o livro, quem tinha dito, como tinha dito e por que tinha dito do Chico. Entendeu? Tem uma explicação. É um vídeo bem rapidinho, uns 10 minutos só. Mas isso aí que foi comentado até depois, lá ainda em Pedro Leopoldo, o Emmanuel psicografou, mandou para o Chico numa daquelas sessões deles de trabalho lá, e aí colocava essas coisas, olha, que coisa interessante. E aí dá também a relação, aquela que que já existe lá é o que vem para cá, como também o nosso lar, quanta coisa estava lá, que depois veio para cá. Os aparelhos estranhos que davam animação, eram os televisores, aparelhos estranhos. E mais adiante, lá na década de 80, eu me lembro, equipamentos que colocam um determinado número, que é um código, os laptops, né? que eu vi assim, algumas psicografias lá no início da década de 80. Nós não conhecíamos laptop. Tudo vem lá do outro lado para cá. Nós somos uma cópia piorada do que está lá. E aqui, para baixo, nós somos um céu. Os lá de baixo acham que a gente está no céu. E nós achamos que o nosso lar é o céu para nós. Que coisa interessante isso, né? Que bom que a gente já não está no sub, né? Estamos aí na crosta, já com um pouco de consciência que existe lá, existe ali. E aí, o aproveitamento sendo melhor, nós vamos ascender. Mas é isso então, pessoal. 8h05, nós vamos encerrar e agradecer o nosso momento sempre de gratidão ao alto, a agradecer a Jesus, ao nosso amigo incomparável, a nossa referência em todos os sentidos no nosso processo evolutivo. Agradecer aos nossos amigos espirituais que nos intuem, a todos aqueles nossos irmãos no plano espiritual que guardam o nosso dia a dia. A eles também a nossa gratidão. Vamos emanar energias de paz a todas as nossas famílias, a todos os nossos amigos, a todos aqueles nossos desafetos, que recebam essa emanação de paz e de alegria. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, Senhor. E que assim seja. Muito bem, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado.